Amém, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Quem está feliz aí de estar na casa de Deus? Amém. Saúde os irmãos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Amém. A última vez que nós estivemos aqui, nós falando sobre oferta, né? Falamos sobre os princípios da oferta. E hoje Deus tem revelações para nós. Amém? Glória a Deus. Quem está aí? Dê o povo mais feliz da terra. A gente, muitas vezes, não estamos acostumados, né? Muitas vezes, né, trazer aqui a mensagem da palavra. Estamos sempre ali, ministrando. Mas Deus é bom, né? Que nos dá a oportunidade de também estar aqui falando, partilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez partilhar da palavra. Glória a Deus, irmãos. Cumprimento também a você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está sempre aí nos acompanhando, participando conosco dos nossos cultos, das nossas lives. Deus abençoe você e a sua família, né? Meu nome é Robério, faço parte do corpo diaconal da igreja, Ministério Ágape Nova Aliança, né? Glória a Deus. E estamos aqui, né, para partilhar com os irmãos da palavra. Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos ler o texto. O irmão começou falando sobre a palavra de Deus. É muito importante, a gente tem que ler. Confesso aos irmãos, né, eu já falo aos senhores, mas eu confesso aos irmãos que eu tenho muita tendência a ler os livros do Antigo Testamento. Eu tenho eu não sei, é algo que Deus fala muito comigo com os livros do Antigo Testamento. Mas nós temos que exercer mais e mais lendo toda a palavra, né? Porque ela é una, né? É uma palavra que fala conosco, tanto do Antigo quanto no Novo. É importante nós exercermos o hábito da leitura. Amém, irmãos? Sem delongas, 2 Samuel, capítulo 11, o versículo de número 17. 2 Samuel, capítulo 11, verso 17, diz assim a palavra de Deus: saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Senhor, nós te louvamos, nós entregamos este momento nas tuas mãos, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacita, que o Senhor revela a nós a tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Estamos aqui com o nosso coração aberto e disposto, Senhor, a cumprir a tua vontade. Fala conosco, Deus. Amém? Pode sentar, pode ficar. Amém. Irmãos, nós temos um texto muito conhecido, né, por muitos. É um texto que traz alguns personagens e que vai ficar marcado no povo de Israel. Algo que vai ficar também marcado com o rei Davi. É o texto que fala do seu pecado. É um texto que revela o seu pecado, os seus sucessivos pecados. E que hoje, e que nesses três personagens que eu vou apresentar, que é o Davi, Betseba e Urias. Mas eu não quero falar exatamente da culpa de Davi, da parte do adultério, né? Eu não quero entrar nessa parte. Mas o nosso personagem hoje central, a gente vai focar num homem que a gente acabou de ler aqui no versículo 17, que é Urias, o Eteu. Urias, o nome significado Urias é: minha luz é Iavé.
Ou seja, minha luz é o Senhor. A Bíblia fala que, lá no versículo 17, fala assim, Urias ou Eteu. Esse Eteu, ele vem de um povo de origem cananeia, ou seja, ele vem dessa origem do povo que habitavam ali na região de Canaã. Então, irmãos, Urias, ele não é um povo que vem de origem hebraica. Ele não é um povo, ele não é judeu. É isso que eu quero dizer. Ele não é judeu, ele não tem sangue israelita. Amém? Ele não tem ele é um estrangeiro. Eu posso dizer assim, ele é um estrangeiro na terra de Jerusalém. Mas que ele vai trazer para nós alguns ensinamentos, apesar dele ser esse homem que não vem com a origem de um povo escolhido por Deus, ele tem valores. Ele tem valores que vai trazer e vai servir de lição para nós nessa noite. Amém? E esse homem Urias, falando um pouco mais sobre ele, ele é um homem que vai aparecer aqui nesse contexto do pecado e tudo faz parte aqui, né, de um dos personagens. Ele está servindo a Israel. Ele está servindo ao rei Davi. Ou seja, ele está ali honrando o rei Davi. Porque ele, para me contextualizar um pouquinho, a terra de Israel, até então, nesse momento, nós estamos vivendo um período em Israel de muita guerra, de muita batalha, de muita luta. E que um tempo em que os reis, eles costumavam a ir com o seu exército na peleja. É um tempo em que os reis, eles costumavam a sair com o seu exército. E Urias era um integrante, ele era um membro do exército de Israel. Amém? Então, um dia, o Davi, acostumado a ir para as guerras, a frequentar as batalhas, um dia ele resolve não ir. Ele resolve não ir para a guerra. Fica em casa. E ele andando no terraço, ali, né, ele avista Betseba, esposa de Urias. E ele, por ela ser uma mulher muito formosa, né, que chamou a atenção do rei, ele a deseja. E ele pede para que um dos servos, mesmo sabendo que ela era a esposa de Urias, pede para que os servos trouxessem ela, né, para estar com ele. E ele vai, e a gente sabe da história que ele vai ter uma relação com ela, e no meio desse relacionamento ela se engravida, e a gente sabe a história. Mas o fato é que Davi, por querendo encobrir o seu pecado, ele pede para Urias voltar da guerra. Porque Urias estava lá na guerra, estava lá no campo de batalha. Aí ele pede para trazer Urias. Muitas vezes, irmãos, nós, como Davi, aquilo que Deus confiou em nós, aquilo que Deus confiou para que nós fizéssemos, como a palavra de Deus, ler a palavra ou fazer algum serviço na obra de Deus. Muitas vezes você fala assim, não, hoje eu não vou fazer e tudo mais. Muitas vezes, irmão, quando a gente deixa de fazer algo, a gente, infelizmente, muitos problemas podem acontecer, porque a gente poderia evitar muitos erros da nossa vida se nós cumpríssemos aquilo que é o nosso dever. Aquilo que seria para que Davi fizesse, ele não fez, porque nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. É um homem segundo o coração de Deus. Olha só a nomenclatura que a Bíblia usa para falar do rei Davi. E esse homem simplesmente, num determinado dia,
ele esquece de tudo isso. Ele esquece de quem ele era. Por um simples deslize, acontece algo que fica marcado na sua vida. Acontece algo que fica marcado no povo de Israel. Mas, e ele, voltando aqui, ele para tentar encobrir o seu pecado, ele manda trazer Urias à guerra. Traga-me Urias. Urias retorna em Jerusalém, e ali ele começa a perguntar para Urias, e aí como é que está lá, como é que está a guerra, enfim, Urias passa ali uma espécie de relatório para ele, noticiando como que estava indo toda a guerra, e aí ele diz, né, a sugestão que o rei Davi sugeriu, é o seguinte, você está muito tempo afastado, você está lá na guerra, né, você está... há muito tempo você não vê sua esposa, eu vou te dar como nosso linguajar, eu vou te dar ele não falou com esse nome que eu vou falar, mas assim, para a gente entender, eu vou te dar uma folga, né? Folga aí. E Urias, ele fala o seguinte, e agora a gente vai ler, e é onde a mensagem que eu quero que os senhores, que a gente vai falar agora. Lá no versículo 11, o Davi, ele tenta de todas as formas, tentar fazer com que Urias vá para casa, porque nesse momento, ele já está sabendo que a Betseba está grávida, né? Mas olha só a resposta no versículo 11, do capítulo 11, do 2 Samuel. Olha só a resposta de Urias a Davi. A arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha só, Urias, ele é um homem iluminado mesmo, irmãos. Por quê? Porque ele aqui, né, nessa resposta que ele dá a Davi, ele nos ensina muito. Ele está preocupado com a arca. Ele é estrangeiro. A arca simbolizava muito para Israel. Era a própria presença de Deus. Deus vinha e habitava na arca. Era a presença de Deus. E ele fala o seguinte, não, rei, eles estão lá na guerra, né? O Joabe aqui, que era o general do exército, ele está lá, né? Os meus irmãos que lutam comigo, que ombreiam comigo, estão lá. Os irmãos meus de farda estão lá na guerra. E o Senhor quer que eu vou para casa deitar com a minha esposa? Não farei tal coisa. Olha só o ensinamento que esse homem de Deus, ele vem trazer para nós. O que eu quero dizer aqui com isso, irmãos? Urias foi um homem fiel ao rei Davi, porque ele, mesmo não estando na guerra, ele estando em Jerusalém, mas o seu coração estava lá. Mesmo ele estando de folga, Deus deu uma folga para ele, mas ele permanece fiel, porque ele não vai fazer a sugestão que o rei traz para ele, ele não vai para casa, ele fica junto com os outros servos do palácio, e ele não vai para casa. Então ele traz um ensinamento para nós, de quê? De fidelidade, de ser fiel a um propósito, de ser fiel a um chamado, porque ele entende por que o povo de Israel estava na luta, estava na guerra. Ele entende os propósitos do rei Davi, porque senão ele não acompanhava. Como eu falei no início, ele era estrangeiro. Então ele creu em Deus, ele cria naquilo que era o chamado, no seu chamado, e ele vem falando, e Deus vem falando
de fidelidade a Deus. É nos nossos afazeres, é na nossa vida. Fidelidade a um chamado, a um ministério. Fidelidade porque nós precisamos de pessoas leais, irmãos. De pessoas que ombreiam conosco verdadeiramente. Que sinta conosco o peso. Amém? Estamos entendendo? Nós precisamos ser como Urias. Você precisa, eu preciso ser como Urias. Um Urias de Deus. Amém? Assim, irmãos, ser fiel é no pouco, é no muito, mas ser fiel são valores que para a sociedade hoje tá, como posso dizer, tá tipo banalizado. Hoje nós temos câmeras para todos os lados. Faltam pessoas fiéis, leais. E nós somos chamados por Deus para sermos pessoas leais, pessoas com propósito, que crê num propósito, que acredita no Senhor. Glória a Deus, irmãos. E ser fiel, irmão, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Ser fiel naquilo que nós temos, nas nossas primícias. Precisamos ser fiéis e precisamos exercer isso, irmãos. Exercer. A palavra de Deus, voltando à história um pouquinho, Urias, ele leva uma carta, porque ele não vai para casa. Enfim, Urias, como a gente viu no versículo 17, ele morre, e ele leva a carta de decreto para Joabe, quando ele retorna para a guerra, a carta de condenação, e ele morre. Mas a palavra de Deus diz assim, eu até anotei, a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E Deus nos dará a coroa da vida. Nós vamos ter a oportunidade, irmãos, de exercer isso, de ser fiel a Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. Amém? Os irmãos vão passar agora com o envelope, e você vai ter a oportunidade, amém? De exaltar, de honrar a Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos e bendizemos a Ti, Senhor, por esses dízimos e ofertas. Obrigado, Deus, porque nós temos ofertar, porque o Senhor nos deu primeiro, Pai. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Senhor Jesus, esses frutos, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. E nós ofertamos a Ti em gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Temos um coração agradecido a Ti, Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, irmãos.